Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de propor a você, através desse programa de hoje, uma vida nova que começa na nossa mesa. A gente já tem feito essa reflexão aqui, a doutora Gisela já nos ajudou em outras ocasiões, e hoje nós temos o prazer de, mais uma vez, tê-la conosco. Numa oportunidade para refletir não só o alimento que nós comemos, mas as consequências que ele pode ter no nosso organismo. Consequentemente, tirando muitas vezes a qualidade da nossa vida, retirando de nós a disposição para o trabalho, né? Quantas vezes a gente reconhece que nós estamos indispostos, que nós não estamos trabalhando como nós poderíamos trabalhar, e muitas vezes essas causas estão escondidas, porque nem sempre a gente faz a pergunta certa. Boa noite, doutora. Boa noite. Pois é, eu estou tão entretida. Mas não é verdade? Às vezes a gente não acha a resposta porque não fez a pergunta certa, Com né? certeza. A última vez que você esteve aqui, você falava que a nutrição busca uma solução não do efeito, né? Sim. Mas da causa. Exatamente. Vai no anterior de exato. tudo, né? A gente vai naquilo que está causando e, por incrível que pareça, através de uma alimentação saudável, porque a gente esquece, padre, que nós somos formados por células. Nós somos mais de 100 trilhões de células que precisam se manter vivas. O que as mantém vivas? Água, indiscutivelmente, e nutriente, porque a água é um nutriente. Só que nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. E vamos trocar essas células à base do quê? De nutriente. Da onde vem nutriente? Do alimento. Não de produto alimentício, tá? É aquilo que eu batalho. Eu acho que eu vou vir 200 vezes no seu programa pra e eu falar vou isso. repetir assim, 201. É o alimento, quanto mais próximo da natureza, melhor. Ali é que está o nosso nutriente, sabe? Principalmente nas verduras, nos legumes, nas frutas. Ali você tem tudo que a gente precisa para ter um equilíbrio, porque a gente precisa de pelo menos 44 diferentes nutrientes do que a gente conhece hoje. Então, é muita coisa. Então, não dá para aquela mesmice de comer todo dia a mesma coisa, naquela monotonia alimentar, né? Doutora, você sabe que todas as vezes que você vem aqui, eu sempre fico curioso para saber como é a comida lá na sua casa. Fala com o Dr. Roque. O Dr. Roque está satisfeito? Feliz? Perguntei para ele se de vez em quando ele não corre para tomar um leitinho escondido, ele falou que não gosta. Exato. Não, mas é verdade, ele até me lembra, falou assim, Gisela, você lembra aqui? Porque eu, antigamente, era como qualquer pessoa, achava que tinha que tomar meus 3 copos de leite duplos por dia. Para manter o cálcio. Para poder ter cálcio, porque era essa a ideia que eu tinha e me ensinaram isso, inclusive na faculdade, né, de nutrição. E hoje, através dessa nova visão da ciência, né, você vê que o leite de antigamente não é mais o leite de hoje, né? Porque hoje as vacas, antigamente, se o senhor lembra do seu tempo de interior, as vacas davam 60 dias de leite por ano. Hoje elas dão 300. A troco de quê? De quando elas começarem a se secar do leite, elas são inseminadas artificialmente para continuarem grávidas e grávidas darem mais leite. Então, tomamos leite de vacas prenhas, né, grávidas. E você sabe o que é interessante também? É que o cálcio acabou sendo reinventado, né, podemos dizer assim, nessa descoberta de alimentos que são ricos em cálcio e que a gente nem sabia. Eu não sabia, por exemplo, que o brócolis tinha cálcio. E padre, só que tem uma coisa, a natureza é sábia, Deus faz as coisas perfeitas. Então o que acontece? Não importa eu consumir o cálcio, eu tenho que botar esse cálcio dentro do meu osso. E o que leva o cálcio para dentro do osso? Vitamina D e mais 24 nutrientes. Vitamina D só no sol ou tem outros lugares? Infelizmente na suplementação, porque nós não temos fontes de vitamina D. A vitamina D, ela é fruto... Mas ela é cumulativa, não? Ela Posso tomar sempre, não? Não. Na verdade, o que acontece? Nós precisamos, para formar a vitamina D, do sol, o sol que também não é mais o mesmo, por causa da camada de ozônio, aquela coisa toda. Eu não posso tomar sol mais, por exemplo. Exato. E a gente põe um protetor solar. Só que o que eu digo, um câncer de pele é muito mais complicado de tratar do que, de repente, uma hipovitaminose no caso da vitamina E. Então evita que o sol, tá né? Todo mundo, inclusive eu deixo aqui um alerta, vá ao médico, peça para fazer esse exame. Ele se chama 25-hidrox
vitamina D. E esse é o exame que quantifica quanto de vitamina D você tem. E lá no consultório, o Roque testemunha, de cada 100 pacientes, 2 estão no nível de aceitação e perto do quase entrando para o deficiente. A Mariângela, uma amiga minha lá de Petrópolis, que trabalha, que tem a clínica, o laboratório de Correias, ela sempre faço meus exames com eles. E ela estava me dizendo que a carência de vitamina D é uma coisa assustadora na população. E olha, do que a gente sabe, você sabe que eu estudo muito a nutrigenômica, né? Que é a linha que eu estou me especializando, que é a relação do nutriente dentro do nosso DNA, fazendo expressões genéticas, que esse é o que eu acredito que seja o futuro da nutrição, que é o que eu quero me especializar. Então, o que acontece? A vitamina D do que nós sabemos hoje, ela entra no seu DNA e faz 60 expressões genéticas. E está todo mundo com baixa de vitamina D. A gente ouve na Europa o pessoal com depressão sazonal. Por quê? Porque no inverno não tem sol na Europa, então você fica com uma baixa de vitamina D, refletindo numa depressão. Porque a vitamina D pode influenciar na depressão? Sim, a totalmente. Carência? Sim. E uma série Olha, de gente, outras isso é coisas. interessante, hein? É muito importante. Eu sempre gosto de dizer isso. Existem depressões que são químicas. Isso. Não são, eu não tenho motivo para estar deprimido. Então, tem que fazer um exame de sangue para poder investigar se você não está ausente ou carente das substâncias, dos minerais exatamente. que são responsáveis pela disposição, pela alegria, né? Exatamente. Porque a alegria é química. Exato. O amor é químico, tudo Exato. é químico. Então a gente precisa estar muito atento, porque tem muita gente deprimida porque falta vitamina D. Estou dizendo isso porque a Mariângela me deu essa informação que você agora tem corroborado. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha me atentado. Interessante que quando eles vão lá em casa, eles sempre colhem o sangue de todo mundo. Colheram de 2 pessoas que trabalham comigo, as 2 estavam com baixas de vitamina D. Vitamina Mas D. tá todo mundo. Outro dia eu peguei um adolescente, o ideal é entre 30 e 100. O adolescente tinha 4. E o menino estava todo para baixo, aquela coisa toda. Então Cabisbaixo. Existe uma explicação por que hoje as pessoas estão tão ausentes dessa vitamina? Tem. Primeiro que realmente, como o sol está incidido sobre a Terra por conta dessa camada de ozônio, já está difícil. Hoje não tem a quem camada de saia. ozônio impede essa passagem a da passagem vitamina. correta do raio que correto, nos essa vai coisa produzir toda. essa vitamina. Mas isso é um pequeno ponto. O segundo ponto, que é o mais importante, ninguém mais está tomando sol. Na verdade, as pessoas estão se... Besuntados de protetor solar. E o protetor solar impede isso. Outra coisa que também está acontecendo, eu preciso também de quê? De colesterol. Por isso que gordura é importante, né? O colesterol é uma gordura. Bom ou ruim? O colesterol é bom, padre. Qualquer colesterol é bom. O problema é o excesso. Ah, entendi. Tá vendo como isso é bom a gente saber também? Entendi. Eu achava que colesterol era tudo ruim. Não, ele é tão importante que se você não comer nada de colesterol que vem de origem animal, seu fígado produz todinho necessário. Por quê? Porque sem o colesterol o senhor não forma uma célula. O colesterol é importante para fazer uma permeabilidade na sua membrana celular e deixar passar as coisas que deve. Senão a gente teria uma membrana toda rígida, entendeu? Então o colesterol é que é responsável por isso. Então o colesterol é responsável pela produção de todos os seus hormônios. Então, além disso, quando o sol mais o colesterol na sua pele, forma a tal da vitamina D. E hoje nós estamos com uma falta imensa de vitamina D. A tal da vitamina? Então, no caso, eu posso tomar uma cápsulazinha, como recomendação médica? Não. A gente tem que fazer o seguinte, tem que ver sempre assim, o que o senhor está precisando? Não tomar vitaminas e minerais por prevenção. Isso não existe. Ah, meu Deus. A gente só tem que tomar vitaminas e minerais naquilo que a gente está precisando. Então, veja bem, então vamos analisar por mim. Eu tomo diariamente 1 grama de vitamina C, 1 grama de zinco, tudo errado. E equinácea, que é para a minha imunidade. E eu tive um resultado muito bom de imunidade. Padre, primeira coisa, o senhor toma a vitamina C num comprimidão? É um comprimidinho. Pois é. Precisa ver se ela é de lenta absorção. Por quê? Então, vamos falar o que a população toma. Ela toma aquela pastilhona de 1 grama de vitamina C. Isso. O que você vai fazer? Você vai pegar essa pastilha e vai dividir em 5 pedaços. Porque o seu intestino só absorve 200 miligramas de vitamina C por vez.
Então, quando a gente toma aquela pastilhona de 1 grama... Desperdiçou 800. Porque tem tanto ratinho gordo, né? Assim, forte, porque o esgoto está riquíssimo em uma série de coisas. Então, a gente está desperdiçando. A gente desperdiça. Os ratos vitaminados. Tão poderosos. Então, padre, no caso, vamos voltar para a vitamina D. No caso da vitamina D, então, primeiro, está com deficiência, eu gosto do meu paciente, veja bem, se está entre 30 e 100, dependendo do laboratório, eu acho que 30 não está adequado, apesar que o Roque briga muito comigo, eu falo assim, está dentro do padrão de normalidade. Eu falei, tá bom, mas dentro da minha visão nutricional... Tem que estar sobrando um pouquinho. Tem que estar sobrando um pouquinho, então eu gosto de estar 40, 45. Ok, nesse sentido, o que eu faço? Aí eu suplemento 1 mês, uma carga para ver o quanto que sobe essa vitamina. Está dentro do padrão, mantém. Porque o que acontece? Mas aí tem que fazer o exame regularmente para poder... Eu, depois de 30 6 em 6 dias... meses? Não. Depois de 30 dias de suplementação, eu já quero ver o quanto melhorou. Porque, padre... Não, mas então, eu digo assim, depois que estabilizou a vitamina D, digamos que alguém está assistindo, vai detectar que tem carência, vai ao médico. Isso. O médico vai acompanhar essa suplementação. Viu que regularizou. Parou. Mas aí eu preciso fazer esse exame novamente? Depois, no seu próximo check-up. De ano em ano. De ano em ano. Aí, Ou então se sentir sintomas. Exato. Né? Tá? Mas o ideal é o seguinte, é manter uma alimentação saudável. Porque o que acontece com a vitamina D? Ela faz parte das vitaminas chamadas de lipossolúveis. Ela fica estocada na sua gordura. Então, por isso que gordura corporal não é do mal. De todo ruim. Entende? É lá que eu vou estocar. Então, quando eu estou comendo, digamos assim, alguns alimentos, e no caso o senhor falou da cápsula de vitamina D, e eu vou dizer, não, o senhor vai tomar vitamina D em gotas, e gotas oleosas. E nas refeições em que tem a gordura. Porque senão através... entende? Então, por isso que é importante a gente ter gordura, uma gordura do bem naquela alimentação. E na quantidade certa, né? Para não ficar sobrando. Exato. E aí o perigo de estar tomando algumas medicações que fazem a gente eliminar a gordura de vez do organismo. Inclusive, uma coisa que eu mando o paciente fazer sempre, olhe o vaso sanitário, que a gente já conversou sobre isso, o produto final lá no vaso sanitário. Boia não é para boiar. As fezes têm que ir para o fundo do vaso. Porque se estão boiando, você está excretando gordura. E nessa gordura está toda a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Entendeu? É o alfabeto inteiro. É o alfabeto inteiro, mas são só essas 4 que são as lipossolúveis, né? Fora os nutrientes, que são importantes também da gente estar consumindo com gordura, como, por exemplo, o licopeno do tomate. Por isso que naquela dieta do Mediterrâneo, o pessoal é tão saudável, porque além de comer molho de tomate, eles põem um fiozinho de azeite. Olha que inteligente. É tudo bom, né? E aquela salada também, né? Que tudo, você faz, né? Com azeite. Não, gente, é tudo de bom. E fora o que eles andam, né? Só não pode ter o queijo. Mas aí o queijinho depois não conversa. Quando, né? A gente conversa depois sobre isso. Um queijinho de vez em quando faz bem. Me fala uma coisa, o que da nossa alimentação, que é comum na mesa do brasileiro, o que você considera um dos mais nocivos que a gente precisaria extirpar mesmo? Ai, padre, tá aqui no livro, tem um capítulo que eu chamo de alimentos alergênicos. Por que eu chamo de alimentos alergênicos? Isso vai depender muito da individualidade bioquímica. Mas sabe o que está acontecendo? Tem alimentos que, em si, eles são complicados. Mas, além deles serem complicados, nós os consumimos todos os dias, muitas vezes até 3 vezes ao dia. Então, é trigo, isso. Por exemplo? O trigo, o próprio leite e seus derivados, porque eles têm uma proteína que é de difícil digestão. Então, a gente estava falando do intestino, que eu acho que o intestino é um capítulo à parte. Inclusive, no livro eu dedico um capítulo inteiro só para ele. O intestino, ele é uma parede que separa aquilo que eu vou excretar e aquilo que eu vou absorver. Você me falou, em uma outra ocasião, que quando a criança está sendo formada, existe uma... Você muito tem, interessante aquilo. Você tem folículos embrionários, né? Daí, tanto que no livro eu coloquei uma figurinha com uns folículos embrionários, porque senão a pessoa fala, o que é isso, né? Então, é aquele óvulo que vai se formando e vai se dividindo. De uma daquelas divisões, uma hora sai o cérebro, que vem cá para cima,
e o intestino que vem cá para baixo, Olha que interessante. na fase embrionária. Então, eu tenho aqui para cima sistema nervoso central e eu tenho aqui embaixo sistema nervoso entérico. Todos os neurotransmissores que eu sintetizo no cérebro, todos eu sintetizo no meu intestino. Eu tenho mais neurônios no intestino do que na medula. E de 50% a 75% do disparo do gatilho para o sistema imune começar a funcionar, partem do intestino. Gente, o intestino não pode mais ser olhado como um grande órgão excretor apenas. Ele é o nosso segundo cérebro. Então, olha só, ele é que vai definir o seguinte. Primeiro que é lá que é feito digestão, não é no estômago. A absorção de todos os tudo, digestão, que é lá. aquela tesourinha que corta aquele colar de pérolas que eu já mostrei aqui. E a absorção é no intestino. Então, o intestino, ele tem a capacidade, ele tem que ter essa capacidade de olhar para aquilo e falar assim, você é nutriente, entra, você é tranqueira, sai. Que foi, padre? Eu gostei da... Pois é, a capacidade seletiva... Ele é seletivo, né? Seletivo, a beça. Então, para isso, eu tenho que ter um intestino saudável como? Eu preciso ter uma parede intestinal íntegra, os tijolinhos todos grudadinhos, com cimentinho bem bonitinho, grudadinho um do lado do outro. Eu tenho que ter aquela chamada microbiota, que são aquelas bactérias intestinais. São aquelas que a gente toma vivo. Os lactobacilos, não? Mas não vindos do supermercado. Entendi. Tá? E sim de farmácia de manipulação. Isso porque essa palavra me assusta, lactobacilos vivos. Tenho medo disso. Pois é. Então, o que acontece? Primeiro que eu não sei se no transporte desse lactobacilos dentro daquele produto... Foram assassinados no trajeto. Morreram. Aí, fora isso, será que não acabou a luz no supermercado à noite por alguma razão? Por exemplo, em que alimento eu tenho fonte de lactobacilos vivos que não sejam os do supermercado? Pois é, na verdade, o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar muito bem da família que nós temos, tá? E hoje em dia nós temos esses lactobacilos, na verdade, na forma de pozinho que você toma e você recompõe a sua microbiota. Mas eles são, na verdade, padre, uma grande família. Que como toda grande família, tem os bons e tem os não tão bons. Mas eu preciso Você deles. sabe muito bem disso. Não é verdade? Todo mundo que assiste Todo sabe. mundo tem. Só que assim, eu tenho que ter os maus? Sim, mas quietinho no cantinho deles. Exato. Repensando a sua ação. Eles precisam estar lá, cada um tem uma função, mesmo eles. Então, mas o que acontece? Os bons têm que estar em maior quantidade. Por quê? Porque aquela fibra que o senhor comeu no seu alimento, que não foi digerida, porque não era para ser digerida, é a celulose, é fonte de alimento, isso só vai adorar, é fonte de alimento para eles, eles comem... Os bonzinhos. Os bonzinhos comem aquela celulose, fermentam, e ao fermentarem, produzem o alimento da sua parede intestinal. Então, quem é responsável pela qualidade, da permeabilidade, da seletividade dessa parede, são as suas boas bactérias, tá? Tudo bem. E quando elas fazem essa fermentação, elas acidificam o meio ambiente e matam o excesso das más. Porque elas competem ambas pela mesma cadeira. Uma sentou, a outra perdeu. Então, é assim que a ordem é estabelecida no nosso intestino. Bom, mas aí a gente começa a comer uns alimentos que a gente não consegue digerir direito. Por quê? Porque o estresse que nós falamos no programa anterior, além de tudo, ele produz uma série de radicais livres. Esses radicais livres, para eu conseguir equilibrar no meu organismo, eu preciso desviar zinco, tá? Então, eu começo a desviar zinco das funções habituais dele para poder acudir os radicais que são do excesso de estresse. Então, eu gosto de usar a seguinte imagem. É como se meu corpo, então, entrasse numa guerra e eu tirasse o padeiro da padaria e mandasse para a trincheira. Então, a cidade está guardada, mas vai ter pãozinho na cidade? Não. Então, quando eu estou desviando o zinco para essa função, eu estou desviando de uma série de funções, mas quando eu estou falando de digestão,
eu faço a digestão no intestino e a absorção no intestino, mas tem uma primeira coisa que eu começo a fazer no estômago, que é a primeira quebra da proteína. E para fazer isso, eu preciso de estômago ácido. Por isso, gente, cuidado tomando antiácido de bobeira. Porque, sem necessidade, sem né? necessidade. Então, a acidez do estômago, porque quando eu estou mastigando aquelas 30 vezes necessárias, né, padre? É, sei. Tá melhor de mastigação? Tô um pouco mais calmo agora. Então tá. Quando eu estou mastigando aquelas 30 vezes, a minha língua reconhece quando está chegando proteína no meu estômago e manda essa informação para o meu cérebro. Meu cérebro vai e manda meu estômago fabricar ácido clorídrico para acidificar e liberar e despertar a enzima que vai começar essa quebra de proteína. Só que ácido clorídrico é zinco dependente. Então, quando eu estou com excesso de estresse, por que eu fico com dor de estômago? Porque nada funciona no meu estômago. Porque eu fico com falta de zinco e falta de ácido clorídrico. Então, se eu não começo a quebrar a proteína no estômago, ela vai inteira para o meu intestino e começa a criar aquela desordem naquele local. Aí, o que acontece? As boas bactérias ficam sem comidinha, porque as más se alimentam e ganham na competição. E aí, a sua parede intestinal também fica com problema, por quê? Porque não tem quem faça o alimento delas. E aí eu começo a ter aquele enfraquecimento da minha parede com essa possibilidade dessas proteínas não digeridas adequadamente passarem por ela e caírem na minha corrente sanguínea. Então, qual a atitude que a gente pode ter para evitar isso, concretamente? Concretamente, a primeira coisa que eu digo: vamos retirar do alimento, dos alimentos, essas proteínas que nós já sabemos que são de difícil digestão. Entendi. Aquilo, a soja é uma delas, o glúten é uma delas que está presente no trigo. Diminuir ao máximo a presença dessa proteína. Exatamente. O leite da vaca é também duplamente complicada, a proteína do leite, porque, além do que, quando o leite cai no estômago, ele faz o quê? Ele alcaliniza o estômago, ele é um anti-ácido. O trigo também? O trigo também, neste caso? Não, o trigo é especificamente por causa do glúten presente no trigo. Exatamente. Então, a soja é de difícil digestão. Nós sabemos também, por exemplo, que no intestino nós temos uma presença, muitas vezes, de fungos em desequilíbrio que causam outros problemas, né? E alimentos que contenham fungo, por exemplo, as castanhas, as nozes, são frutas secas. Que ajudam demais nisso, né? Isso, porque eu também não entendo por que no Brasil a gente come fruta seca, né, padre? A gente come fruta seca na Europa e nos Estados Unidos quando está frio, porque não tem fruta fresca. Aí a gente vem aqui no Brasil, que tem essa quantidade maravilhosa, e fica comendo fruta seca. Ah, então não é para comer, não? Não. Achei que era, gente. Achei que você estava elogiando o damasco, a ameixa. Não. Entendi. Não. Eles são... Veja bem, a gente come fruta seca no inverno, numa temperatura baixa e, normalmente, ambiente seco. Aqui está quente e úmido. Favorece a presença de fungos. Entende? Então, se eu guardar a ameixa dentro, a castanha dentro da geladeira, piorou ainda. Por que piorou? Ela ficou úmida. Não, mas mesmo assim, aí pelo menos no frio o bichinho não se multiplica. Entendi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o problema também desses fungos é que a gente, quando esquenta, a gente mata o fungo, mas não mata a toxina que ele produziu para se multiplicar. E essa toxina é uma toxina prejudicial para a nossa saúde. Então, é tanto detalhe, não? Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Então, falando do livro, tem um capítulo falando dos alimentos alergênicos, que eu coloquei com esse título. Eu faço a lista dos alimentos que as pessoas têm, assim, ali bem detalhado quais são esses alimentos e por que normalmente, num primeiro momento, eu tiro. Porque, padre, depois eu recoloco. E a própria pessoa vai ver se aquele alimento é ou não é do bem para ela. Ela vai descobrir isso pessoalmente. Exato. Olha, pode ser que você, no primeiro momento, gente, eu não estou entendendo nada, estou ficando confuso. E agora o que eu posso, o que eu não posso? Veja bem, ser incomodado com um discurso é a melhor coisa, porque a gente fica curioso a respeito de nós mesmos. Eu acho tão fundamental isso na vida, a gente poder conhecer quais são os alimentos que são nossos amigos, os que podem nos favorecer. O que eu posso ingerir, quais são os alimentos que vão contribuir com a minha saúde. A gente sabe que na vida espiritual a gente também tem que tomar decisões.
Então eu vou evitar aquele ambiente porque ele desperta em mim isso, ou eu vou evitar aquele tipo de conversa porque aquilo pode fazer mal ao meu coração, pode me prejudicar. Vou evitar fazer uma fofoca porque eu sei que aquilo me envenena. A vida dos alimentos é a mesma coisa. Perfeito. A nossa relação com os alimentos é a mesma coisa. Então, mesmo que você não entenda muitas vezes a linguagem científica dos alimentos, a grande proposta aqui é a gente nos orientar, a gente se orientar para que a gente descubra. A doutora Gisela falou uma coisa muito certa, que cada pessoa, na sua particularidade, descubra o alimento que lhe convém. O livro te fala disso, né? Tudo posso, eu tenho tudo diante de mim, mas nem tudo me convém. Então, eu ter esse autoconhecimento, o profissional de nutrição nos ajuda, o médico nos ajuda a entender todo esse processo que é particular, que precisa de uma orientação particular, justamente por ser assim, né? Se eu tenho um problema de saúde, eu preciso ir buscar uma solução para aquele problema que eu tenho, para a maneira como ele está manifestando em mim. E é por isso que a gente tem insistido muito que a gente descubra, que a gente tenha essa curiosidade. Gente, o que eu posso fazer a partir de hoje para melhorar a minha saúde, para melhorar a minha vida? É a grande proposta deste programa, que tem essa presença brilhante, com tanto conhecimento da doutora Gisela Savioli, e que tanto nos enriquece. Nós vamos para um rápido intervalo, depois vai ter uma coisa muito divertida aqui no programa, que ela vai mostrar concretamente o tanto de gordura e de açúcares que nós ingerimos em determinados alimentos. Já já a gente volta.